O mundo espiritual ainda tão desconhecido está bem perto de nós. O conhecimento que nos foi legado por Allan Kardec e outros grandes vultos permite-nos hoje entender e nos preparar. O mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Sejam todos bem-vindos. Processo reencarnatório, preparação reencarnatória é o tema do vídeo de hoje, amigos. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo José Manuel e hoje vou falar sobre a preparação reencarnatória pela qual todos passamos e já passamos muitas vezes. Ora, segundo a doutrina espírita, existe sempre e acontece com todos nós uma preparação reencarnatória. O que é que esta preparação vai fazer? Vai preparar então tudo aquilo que nós precisamos de fazer. Atenção que é um processo complexo, também é um processo moroso, mas todo este processo antecede então a nossa vinda, uma vez mais, ao mundo corporal e neste caso aqui à encarnação dentro de um corpo físico. A reencarnação é sempre necessária porque é um mecanismo que nos é dado para que nós possamos ter então um progresso moral, um progresso intelectual e também um progresso espiritual. Temos que ver que enquanto espíritos e quando estamos no mundo espiritual, nós temos sempre a oportunidade de crescer, nós temos a oportunidade de trabalhar, temos a oportunidade de estudar. Atenção que o processo não é igual para todos, porque também no mundo espiritual existem espíritos que não querem isso, não aceitam isso e querem ter então as suas próprias escolhas. Mas aqui falando de uma forma geral, nós temos então no plano espiritual essa oportunidade. Mas quando encarnamos, ou seja, quando nos é atribuído um corpo, nós vamos usar então esse corpo para crescer de uma forma diferente. É como se no plano espiritual eu tivesse então, por exemplo, a ter uma aula um bocadinho mais teórica, mas aqui passo para uma aula prática quando estou encarnado. É importante não esquecer que assim que desencarnamos, o nosso espírito regressa ao mundo espiritual. Nesse mundo espiritual vai reencontrar as pessoas que amava desta vida e não só, vai encontrar amigos, vai ter novos amigos, vai ter irmãos que vão ajudar, mas acima de tudo vai ter a oportunidade, isto é, se estivermos a falar de um espírito já de alguma forma espiritualizado, não é? E então vai ter a oportunidade, por exemplo, de refletir, vai ver aquilo que fez, vai conhecer aquilo que trazia de outras reencarnações e que nós não sabemos, e todas essas experiências pensadas com calma. Atenção que a reencarnação não é automática, mas de alguma forma com esse conhecimento dessas vivências anteriores, o próprio espírito, que somos todos nós, vamos pensar então, eu tive esta reencarnação, eu aproveitei isto, cresci desta forma, mas depois estas situações que eu queria também corrigir, não tive a oportunidade, porque não podemos esquecer que não nos lembramos de tudo, amigos. Nesta espécie de balanço que todos fazemos assim que regressamos ao mundo espiritual, nós vamos então avaliar, por exemplo, o que é que conquistamos, vamos avaliar também as falhas que tivemos, as falhas morais que tivemos. Não se esqueçam que na preparação reencarnatória há uma lista de pedidos que é feita por nós. Nós não somos obrigados, não há ninguém que diz que vais reencarnar, vais fazer isto, aquilo e aquilo. Não, nós é que vamos pedir, porque nós temos conhecimento então de quais é que são os nossos defeitos. O problema é que muitas vezes pedimos muito e depois não nos lembramos do que é que pedimos, amigos. Mas, amigos, não há que ter medo, porque esta avaliação não tem um caráter punitivo, mas é um caráter pedagógico. Não há ninguém que nos vai dizer a nível espiritual que erraste, que foste assim, que foste mau. Não, a consciência é nossa. Nós é que, uma vez fora do corpo físico, não temos estes limites que tem, por exemplo, o nosso cérebro físico. Então vamos conseguir ver de uma forma bem mais ampla. Portanto, é importante também, de alguma forma, tendo consciência
consciência que as coisas funcionam assim, irmos a pouco e pouco também tentando melhorar. Não é fácil, amigos, mas todos os dias podemos fazer esse ensaio. Esta preparação reencarnatória que temos estado a falar envolve também a participação de entidades espirituais, ou seja, não é uma decisão feita por nós sozinhos. Nós vamos ter então apoio, vamos então poder decidir aquilo que queremos então corrigir. E nesta preparação então que é feita uma preparação reencarnatória, nós vamos poder, por exemplo, escolher a família. Nós vamos também poder escolher o contexto onde nós vamos então crescer, as condições socioeconómicas, vamos poder também escolher as nossas limitações físicas, vamos também poder escolher, como que dizer, desafios emocionais, e tudo isso é importante. Podem pensar assim, mas quem é que vai escolher, antes de reencarnar, por exemplo, ter limitações físicas? Nós temos que ver que tudo aquilo que nós pedimos é para evoluir, e também sabemos que se pedimos então para reencarnar, como que dizer, num ambiente de luxo, num ambiente de muito dinheiro, não é para sermos ricos, não é para podermos ter tudo, é para poder aprender o que é que fazemos quando temos muito. Quando nós pedimos, por exemplo, para reencarnar com alguma deficiência física, nós vamos aprender muito, amigos, pensem. Atenção que o espírito tem sempre a liberdade para pedir aquilo que acha que é importante. Pode acontecer, provavelmente, não se pedir nada, mas terá que sempre pedir alguma coisa, mas quando eu digo nada é pedir muito pouco, mas também pode acontecer o outro lado da medalha, ou seja, pedir em demasia. Todos nós sabemos então que até aos 7 anos nós temos este acesso à vida espiritual. As crianças até aos 7 anos têm uma ligação muito grande ainda ao plano espiritual. A partir dos 7 anos é como que haja ali um corte. É um corte dessa ligação, porque se nós soubéssemos tudo aquilo que já tínhamos vivido, todos os males que fizemos, seria muito difícil, amigos, poder ter então uma reencarnação em condições. E se nós soubéssemos que aquela mãe, aquele irmão, aquele pai tinha sido alguém com quem eu tive um desafeto muito grande, e quando estamos a falar muito grande, é mesmo muito grande, ou seja, foi um inimigo de morte. Então até aos 7 anos e muito no início da concepção, mas até aos 7 anos, vai-se construindo então esta ligação entre o espírito e o corpo físico. É como se a partir dessa data nós conseguíssemos então ser livres a nível espiritualmente falando, mas livres no nosso corpo físico. Não esquecer que o nosso corpo físico é muito limitativo para o espírito. Para o espírito é como se fosse uma prisão. Ele está dentro de nós e ele não consegue sair de nós, por isso é que ele sempre aproveita na altura em que o corpo descansa durante a noite para sair do corpo. Atenção que o espírito durante o sono sai do corpo, mas não fica no mundo espiritual, tem sempre uma ligação ao corpo físico. Se existir então esse corte dessa ligação, significa então que o corpo desencarnou. E em síntese deste pequeno vídeo, é importante entender que esta preparação reencarnatória é uma altura muito boa na qual nós podemos pedir para corrigir situações que estão mal em nós e que nós queremos então passar por certas provas para poder ultrapassar. Claro que se eu soubesse agora aqui encarnado aquilo que eu tinha que mudar, poderia fazer um esforço, mas nós podemos fazer um esforço. É importante não esquecer que não é fácil nós sabermos o que é que nos liga atrás, que problemas é que nós trazemos, que dificuldades é que nós trazemos, mas se tivermos um bocadinho com atenção, nós podemos também saber de uma forma mais pequena, mas podemos saber aquilo que temos que trabalhar, amigos. É importante estarmos atentos. Uma vez mais agradeço o vosso apoio aqui a este trabalho, agradeço também o apoio que vocês
têm ao nosso trabalho, ao nosso canal, as vossas sugestões. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo do YouTube que nós respondemos. Também respondemos a dúvidas que tenham mais particulares através de contacto direto, mensagem direta. Se puderem deixar um gosto, é importante para nós. Se puderem partilhar também, é importante, como um ato de caridade que fazemos sempre ao próximo. Se quiserem nos seguir, estamos nas outras redes também, estamos no TikTok, estamos no Instagram e estamos também no Facebook. O nome sempre, a resposta está na estrela. É importante, amigos, não desanimar, não ter medo. Isto é uma aprendizagem. Estamos todos juntos, amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.